Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Voltamos com PET 6. Essa semana, a semana 1 do PET 6, nós vamos falar sobre substâncias gasosas nas condições ambientes. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal e, se gostar da aula, deixa o like, eu vou adorar. Também peço a vocês que nos sigam lá nas nossas redes sociais. Nosso Instagram tá cheio de novidade, tem quiz toda semana para vocês testarem o conhecimento de vocês. Nós temos também novidade, o nosso projeto PISM tá aí chegando, então se inscreve lá no nosso Instagram para ficar por dentro sempre quando tiver novidade. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. A nossa aula inicia depois da vinheta. E nessa semana e nas próximas, nós iremos estudar as substâncias gasosas. Por que, professora, a gente vai estudar especificamente a substância gasosa? Porque o estado gasoso ele tem grande importância teórica e prática e é um estado muito diferente com propriedades muito importantes. Por quê? Na prática, gente, os gases eles são extremamente importantes para a nossa vida e também para a vida dos vegetais, dos animais, assim como também nas indústrias e transportes, né? Por exemplo, o gás natural ele é um ótimo combustível e é um combustível limpo, né? Mais limpo que o carvão mineral e os derivados do petróleo. O gás oxigênio, ele além de ter o seu uso hospitalar, ele também é usado na siderurgia, né? Entre outras importâncias. Então, do ponto de vista teórico, nós podemos dizer que o entendimento do papel dos gases, ele é e foi muito importante para a compreensão das reações químicas, tá bom? O conhecimento dos gases e suas propriedades é de grande importância na química, uma vez que os gases estão sempre presentes em nosso dia a dia. Por exemplo, o ar que nós respiramos é uma substância, é uma mistura gasosa, indispensável para a nossa vida. E alguns dos elementos que nós, químicos importantes, né, que estão presentes no nosso cotidiano são substâncias gasosas. Por exemplo, em condições ambiente, nós vamos ter o gás hidrogênio, gás nitrogênio, gás oxigênio, gás flúor, gás cloro e também os gases nobres. E muitos compostos químicos importantes também são gasosos. Dióxido de carbono, monóxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, né? Óxido de dinitrogênio, amônia, óxido de enxofre, ácido sulfídrico, ácido clorídrico, metano, dentre outras tantas substâncias. Então, gente, muitas substâncias gasosas são importantes e saber o conhecimento, entender como os gases se comportam, ele é muito importante. Então, vamos lá? Vamos falar um pouquinho. Primeira coisa em relação aos gases. Por mais que muitos dos gases, por exemplo, a gente não consegue ver as moléculas do ar, mas todo gás ele tem massa. Por exemplo, fez aqui um experimento, ó, que em cada balão colocou um determinado gás. E aí um dos balões foi estourado. O que aconteceu aqui? Um desequilíbrio. Ou seja, o ar que está dentro aqui dessa bexiga, ela possui massa, certo? Então, esse experimento aqui é para te mostrar que os gases têm massa. Os gases sempre tendem a ocupar todo o volume do recipiente em que os contém. Então, todo gás ele tem grande expansibilidade, ok? Os gases, eles são menos densos que os sólidos e os líquidos. Então, numa mesma igualdade de massa, o gás sempre vai ocupar um volume maior, tá bom? E o gás sempre se mistura entre si. Então, é uma propriedade, eles possuem uma grande difusibilidade. E outra importante informação, que o volume dos gases variam muito com pressão e com a temperatura. Então, toda vez que a gente fala de volume de gás, sempre esse volume vai estar
informado com a pressão e temperatura na qual há esse volume de determinado gás, porque a pressão, ela sempre vai, uma propriedade do gás que ele possui grande compressibilidade e também ele é uma substância que dilata muito facilmente com aumento de temperatura, ok? E para estudar o comportamento dos gases, nós devemos compreender que as transformações sofridas por uma massa gasosa, elas sempre vão estar relacionadas às mudanças de temperatura, pressão e volume. E a grandeza, temperatura, pressão e volume, nós denominamos de variáveis de estado de um gás. Então, por ser grandezas tão importantes, vamos ver cada uma delas separadamente. A temperatura. A temperatura de um gás, ela mede o grau de agitação de suas moléculas e é dada em Kelvin, tá bom? Aqui no Brasil, a gente usa a unidade de graus Celsius. E aí, quanto maior for a energia cinética média das moléculas de um gás, maior será o seu grau de agitação e, consequentemente, maior a temperatura. A temperatura em Kelvin é denominada a termodinâmica, né? A temperatura termodinâmica. E na escala, nós temos que 0 Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. 0 Kelvin é o que nós falamos de zero absoluto, ok? E a temperatura em Kelvin, ela é igual à temperatura em graus Celsius mais 263, certinho? Então, por exemplo, 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. Então, essa conversão aqui de graus Kelvin para graus Celsius, nós vamos utilizar muito. Por quê? Porque quando a gente estiver trabalhando com os cálculos, com as transformações em que os gases eles estão submetidos, sempre a gente usa a temperatura no grau absoluto, na temperatura termodinâmica, na unidade em Kelvin, tá bom? Isso é muito importante. Então, lembre-se, toda vez que a gente trabalhar com cálculos onde sejam gases, nós precisamos utilizar a temperatura na unidade de Kelvin. Outra variável de estado muito importante é a pressão. Pressão de um gás corresponde à força com que esse gás ele exerce por unidade de área. Então, como as moléculas de gás elas estão em constante movimento, podemos concluir que a força exercida pelas moléculas está relacionada ao movimento delas dentro de um recipiente que as contém. E aí é possível determinar a pressão, né? A força com que esse gás exerce sobre a parede desse recipiente. As unidades mais comuns de pressão são atmosfera, né? ATM, milímetros de mercúrio, pascal. Vale lembrar que no Sistema Internacional de Medidas, a unidade de pressão, né, é o Newton por metro quadrado, também chamado de pascal, tá bom? E aí as conversões, uma ATM corresponde a 76 centímetros de mercúrio, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 101.325 pascal, que é igual a 101,3 quilopascal, ok? E aí para pressão, gente, vem a pergunta, de onde que surgiu a unidade milímetros de mercúrio? Por que essa unidade corresponde a uma atmosfera? Então, foi uma experiência de Torricelli. Ele pegou, na verdade, 760 milímetros de mercúrio, ele foi determinado por essa experiência, e nessa experiência, um tubo cheio de mercúrio foi colocado de cabeça para baixo num recipiente que também tinha mercúrio. Aqui, gente, está representado em azul, mas mercúrio não é azul, né? Mercúrio, ele tem um tom cinza metálico, né? E aí, a altura da coluna de mercúrio, ela mediu 760 milímetros de mercúrio. E aí, a essa altura, depende da pressão atmosférica, do ar atmosférico que exerce sobre o mercúrio que se encontra dentro do recipiente. Então, como o experimento ele foi realizado ao nível do mar, dizemos que a pressão atmosférica ao nível do mar, né, ela corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 1 atm, ou que é igual a 101,325 pascal. Então, gente, essa unidade de milímetros de mercúrio, ela surgiu dessa forma,
né? Então, por isso que a gente associa 760 milímetros de mercúrio, que é a altura aqui dessa coluna de mercúrio, com a pressão na altitude zero, né? Ao nível do mar, que é 1 atm, certo? E por último, a última variável de estado é o volume, né? Como um gás tende a ocupar sempre todo o volume, todo o espaço de recipiente, o volume do gás corresponde ao volume desse recipiente. Pela unidade, pelo Sistema Internacional de Medidas, o volume, a unidade padrão é o metro cúbico. Porém, aqui nos nossos cálculos, no nosso estudo, comumente a gente vai usar a unidade em litros e o seu submúltiplo milímetro, né? Então, a gente sabe que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. E 1 litro corresponde a 10 a 3 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml e 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Aí fala assim, nossa, professora, eu preciso saber isso aqui? Precisa, tá bom? Precisa saber aqui essas conversões de volume, as conversões de pressão e a conversão de Kelvin para graus Celsius, certo? Então, vamos finalizar aqui algumas características peculiares dos gases. Então, no estado gasoso, as moléculas do gás se movimentam continuamente e de forma desordenada. Então, nós falamos que o estado gasoso, ele tem energia alta e ele é desorganizado e praticamente não existe interação intermolecular entre eles, o que vai facilitar esse movimento. Outra informação importante, uma dada temperatura, existem moléculas com energias cinéticas diferentes, porém sempre a energia é dada em média, certo? A energia cinética média do gás depende da temperatura, quanto maior for a temperatura, maior vai ser essa energia cinética, está diretamente relacionado, e as moléculas de um gás exercem pressão nas paredes do recipiente que se encontra, certo? Então, vamos às atividades. Atividade 1. Observe a tirinha a seguir. Então, aqui, ó, tá essa pessoinha olhando aqui o mar, e aí tá falando que a pressão nesse ambiente aqui é 1 atm, né? 1 atm, até falou aqui, ó, que significa 1 atmosfera. Essa mesma pessoa, quando ela está lá no fundo do mar, né, nadando, ele está submetido a uma pressão de 15 atm. E aí, quando ele chega em casa, a pressão fica em 1000 atm. E aí, a esposa dessa pessoa o questiona. Quem é essa tal de Valdirene? Letra A. Qual o sentido da palavra pressão apresentado na sequência dos quadrinhos? Então, gente, aqui, ó, essa pressão é a pressão atmosférica ao nível do mar. Essa pressão aqui de 15 atm é a pressão no qual esse mergulhador está sofrendo aqui no fundo do mar. E essa pressão de 1 atm aqui é a pressão no qual a esposa está fazendo aqui esse questionamento, né? Tá o colocando contra a parede, né? Então, aqui são unidades realmente de pressão e aqui uma explicação um pouco, uma ironia, né? Não é pressão, medida de pressão. Então, uma proposta de resposta aqui. No primeiro e segundo quadro, representar a força exercida por metro quadrado decorrente da coluna de gás atmosférico acima da superfície terrestre, né, o caso aqui do 1, e decorrente da coluna de gás atmosférico e água acima do mergulhador, que é o caso de 2. Já aqui no terceiro quadro, a pressão de 1000 atm está no sentido de que a mulher está coagindo e indagando seu marido, deixando o clima tenso, o colocando contra a parede. Certo, pessoal? Então, aí as diferentes linguagens aqui, diferentes significados para pressão. Letra B. Porque a pressão embaixo da água indicada no quadro 2 é maior que a pressão atmosférica? Porque aqui, ó, gente, na atmosfera, o que tem acima da pessoa apenas é o ar. E aqui no mergulhador, além da coluna de ar, tem toda a água aqui, que exerce também a pressão, né? Então, porque além da força exercida por metro quadrado pela coluna de gás atmosférico, há também a força exercida pela coluna de água. Quanto mais profundo, maior vai ser a pressão. Certinho?
Letra C. Que outros locais terão valores diferentes para a pressão atmosférica em relação aos apresentados no quadro 1 e 2. Então, gente, outros locais, por exemplo, em locais de alta altitude e de baixa altitude, né? Em locais de alta altitude, acima do nível do mar, terão valores de pressão inferior a 1 atm. Em locais de baixas pressões, vai ser abaixo do nível do mar e vai ter pressões superiores a 1 atm, mas não chega a ser tão superior quanto no fundo do mar, certinho? E letra D, o humor da tira de quadrinhos está na mudança de sentido do que se entende por pressão, né? O sentido de pressão dos dois primeiros quadros é diferente do sentido de pressão aqui do último quadro. Quais situações vividas por você corresponderiam a um aumento de pressão igual ao apresentado no último quadro da tira? Então, gente, aqui é uma resposta pessoal, né? Em qual momento você vai ser colocado contra a parede? Então, apesar de ser uma resposta pessoal, eu vou dar aqui a minha resposta pessoal. É quando, por exemplo, o Charles vira e fala assim: que bolsa é essa aqui? Quando eu vou no shopping, chego com a sacola e o Charles fala assim: o que é isso aí? Tá me colocando contra a parede, né? Até parece que mulher gosta de gastar, eu não gosto. Quando, por exemplo, eu era pequena e minha mãe me perguntava: o que você tá comendo? E quando eu pego cola de aluno, eu tô colocando também o aluno contra a parede. Então, são aqui, gente, algumas situações que são um aumento de pressão, certinho? Atividade 2. Leia o texto atentamente a seguir. Estudo mostra por que a pipoca não estoura. Gente, eu adoro pipoca. Pesquisadores da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, acabam de revelar um segredo que irrita quem come pipoca há gerações. Porque alguns dos grãos de milho simplesmente se recusam a arrebentar e acabam ficando no fundo da panela. O chamado piruá. Já se sabia há tempos que um dos fatores é a quantidade de água no centro do grão de milho. Para a pipoca explodir, o nível deve ser de 15%. Agora, os cientistas encontraram um motivo estrutural para o processo, que talvez seja ainda mais importante. Segundo eles, é preciso que o grão não deixe a pressão escapar conforme é aquecido. Se isso acontecer e o ar vazar, o grão não estoura. O estudo pode levar à produção de variedades de milho de pipoca com características que fujam do problema. Então, diante disso, responda as questões propostas sobre o texto. Quais as variáveis que influenciam no estouro do milho? Então, gente, mostrou aqui, ó, que uma variável é ter essa umidade aqui de água e outra variável é a temperatura e pressão na qual esse grão ele precisa ter para, assim, promover o estouro dele. Então, a quantidade de água no centro do grão de milho é uma variável e temperatura e pressão também são outras duas variáveis. Letra B. O que acontece com a pressão interna do grão de milho de pipoca quando o ar vaza? Então, gente, se o ar vazar, então a pressão ela vai diminuir, né? E aí não vai promover a explosão do grão. Então, a pressão diminui, possibilitando o rompimento da película que reveste o grão de milho e dessa forma impedindo a pipoca de explodir, certo? Eu adoro pipoca. Atividade 3. As águas percorrem uma jornada de quilômetros quando retiradas dos mananciais e rios para chegar até as nossas torneiras. Em uma parte muito importante para as companhias de saneamento ocorre nesse processo a medição do consumo para posterior cobrança do que for utilizado. Para tal, é utilizado o hidrômetro de água. Supondo que um cliente anotou um gasto equivalente a 40 metros cúbicos, qual é o volume em litros que foi gasto? Então, gente, são aquelas conversões lá que eu falei que são importantes você guardar. Então, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. 40 metros cúbicos vai corresponder a X. Então, regrinha de 3 simples aqui, né? Multiplica cruzado. X vai ser 40 metros cúbicos vezes 1.000 litros dividido por metro cúbico.
Então, metro cúbico corta com metro cúbico, fazendo aqui o cálculo, 40 mil litros. Letra D. Tranquilo, né? Mas se você não souber que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, não faz a questão. Então, por isso que é importante saber aqui as conversões. As conversões de volume são muito importantes, tá bom? E aí, não só aqui na química, mas como em outros lugares vocês vão usar essas conversões, na física. Então, por isso que é importante saber. Atividade 4. O estudo das propriedades macroscópicas dos gases permitiu o desenvolvimento da teoria cinético-molecular, a qual explica em nível microscópico o comportamento dos gases. A respeito dessa teoria, assinale a alternativa correta. O comportamento dos gases está relacionado ao movimento uniforme e ordenado de suas moléculas. Gente, o gás tem movimento uniforme e ordenado? Não, né? O gás ele se movimenta de forma desorganizada, então não é uma opção. A temperatura de um gás é uma medida da energia mecânica das suas moléculas? Não, da energia cinética. Os gases sempre tendem a ocupar todo o volume do recipiente que os contém. Sim, né? O volume que o gás ocupa é exatamente o volume do recipiente na qual ele está inserido. O volume dos gases não varia muito com pressão. Claro que varia, gente. O gás tem grande compressibilidade. E com a temperatura, né? Eles variam. Tira esse não aqui, ó. Então, a resposta correta é a letra C. Certo? Última atividade. Os gases são moléculas ou átomos que se movimentam constantemente. Por isso, é muito importante entender a constituição, propriedades, características dele, pois estão muito presentes em nosso cotidiano. Qual das alternativas a seguir não corresponde a uma propriedade de qualquer substância no estado gasoso? Então, gente, uma substância gasosa sempre vai ter densidade inferior à dos líquidos obtidos por condensação. Sim, né? A substância gasosa sempre é menos densa que as substâncias líquidas e sólidas. A substância gasosa possui dilatabilidade. Sim, né? Que é a propriedade ou característica de ser dilatável. Sim, um gás, ele varia muito aqui com pressão e temperatura, né? Ele possui a propriedade de difusibilidade. O que é ser difusível? É propriedade de uma substância gasosa que permite misturar-se homogeneamente. E ductibilidade, gente, isso aqui é uma propriedade que representa um grau de deformação que o material suporta até o momento de sua fratura. Gente, isso aqui é uma propriedade de substância sólida, tá bom? De metais. Então, essa aqui não é uma propriedade de substâncias gasosas, certo? Finalizamos aqui as atividades da semana 1. Se surgiu alguma dúvida, deixe aí sua pergunta nos comentários, vai ser um prazer poder te responder. Se gostou da aula, deixa o like, eu vou adorar. Até semana que vem. Tchau, pessoal!